Olá, pessoal! Dando continuidade ao tópico História do Oceano e Evolução do Clima, hoje vamos falar um pouquinho mais sobre a história do oxigênio na Terra. O oxigênio ele começou a ser formado após o surgimento das cianobactérias, que faziam fotossíntese e liberavam oxigênio como um produto. Embora as cianobactérias tenham surgido antes de 2,2 bilhões de anos atrás, foi só nesse momento que a Terra começou a ter oxigênio livre, tanto nos oceanos quanto na atmosfera. Isso aconteceu porque quando as bactérias começaram a produzir oxigênio, todo o oxigênio produzido ele era utilizado em alguns processos de oxidações de outros materiais, como por exemplo a oxidação do ferro. Até então, ou seja, antes de nós termos produção de oxigênio pelas cianobactérias, todo o ferro presente no oceano estava na forma de ferro mais 2, ou seja, um ferro que é solúvel na água do mar. Quando começou a produção de oxigênio, esse oxigênio reagiu com esse ferro mais 2, formando óxidos de ferro, que por serem insolúveis na água, precipitavam e acumulavam no sedimento. Esse acúmulo de óxido de ferro no sedimento ficou registrado em rochas desse período na forma de bandas avermelhadas bem distintas, conforme vocês podem ver na imagem. Com o passar do tempo, começou a haver menos material a ser oxidado, e aí esse oxigênio começou a se acumular tanto no oceano quanto na atmosfera. E aí que a gente teve uma troca de uma atmosfera redutora para uma atmosfera oxidante. Esse momento ficou conhecido como o grande evento de oxigenação, e ele aconteceu há mais ou menos 2,2 a 2 bilhões de anos atrás. Uma das formas de estudar a evolução do oxigênio nos oceanos é através da assinatura isotópica do enxofre, o enxofre 34 e o enxofre 32. Como os isótopos de enxofre se fracionam durante as reações de oxirredução, eles são ótimos traçadores das condições redox, que estão intimamente ligados com a quantidade de oxigênio presente em um determinado ambiente. Nas condições atuais, as bactérias redutoras de sulfato reduzem sulfato dissolvido na água do mar, produzindo sulfitos que precipitam e são preservados nos sedimentos. Esses sulfitos preservados no sedimento, hoje, eles são altamente exauridos em enxofre 34. Então, os seus valores de ΔS34 são da ordem de menos 50 partes por mil. Por que isso acontece? Porque a redução bacteriana leva a uma redução de mais ou menos menos 15 partes por mil nesses valores, e somado a isso, nós temos a reoxidação progressiva dos sulfatos, que reduz ainda mais esses valores, na ordem de menos 35 partes por mil. Lembrando aqui que essa reoxidação ela só é possível em águas do mar bem oxigenadas. Agora que nós vimos o que acontece hoje, vamos voltar alguns bilhões de anos atrás. Bom, os estudos eles envolvem a análise de ΔS34 de sulfatos e sulfetos preservados em rochas sedimentares. A partir disso, é possível estudar o ciclo do enxofre no oceano e, em consequência disso, é possível estudar o ciclo do oxigênio no oceano também. Antes de 2,2 bilhões de anos atrás, a assinatura isotópica do enxofre 34 nos sulfetos marinhos ela era igual à assinatura isotópica do sulfato dissolvido na água do mar. Por que isso? Porque não havia fracionamento. Sem oxigênio disponível, havia uma limitada quantidade de sulfato na água do mar, o que fazia com que as bactérias redutoras usassem todo o sulfato ali presente, não diferenciando entre sulfatos mais leves e sulfatos mais pesados. Mais ou menos entre 2,2 e 0,8 bilhões de anos, com o aumento da quantidade de oxigênio disponível, começou também a haver mais sulfato disponível para as bactérias redutoras, que começaram a diferenciar entre qual sulfato elas iriam assimilar, e a preferência delas era pelo sulfato 32, por ser mais leve do que o sulfato 34. Em função disso, a assinatura isotópica do sulfato nesses sulfitos começou a ficar empobrecida em enxofre 34, e os seus valores eram muito próximos daqueles da redução bacteriana. Já a partir de 0,8 bilhões de anos, esses sulfitos ficaram ainda mais empobrecidos, porque começou a ter mais oxigênio disponível, levando à reoxidação desses próprios sulfitos. Vocês já pararam para pensar em quais as consequências dessa alteração de uma atmosfera antes redutora, agora para uma atmosfera com oxigênio?
Uma das primeiras consequências que ocorreu é que a presença de oxigênio na atmosfera fez com que houvesse uma retirada do metano que estava ali presente. Lembrando que o metano é um importante gás estufa. Isso colaborou com a diminuição da temperatura terrestre, até que levou ao evento de glaciação huroniana. Um dos primeiros eventos de grandes glaciações que aconteceu na história da Terra, onde a Terra toda foi recoberta por gelo. Além disso, a oxigenação ela também foi responsável pela extinção de muitos grupos de organismos anaeróbicos. E os poucos grupos que sobreviveram, eles ficaram reduzidos a poucos locais, a locais mais isolados, onde não havia a presença de oxigênio. Também, com o aparecimento do oxigênio e o fato de ele ter reagido com diversos elementos, levou a uma mudança na disponibilidade de alguns elementos. Por exemplo, antes do oxigênio, o ferro ele era abundante na água do mar. Quando surgiu o oxigênio e houve a oxidação do ferro, que passou a ser precipitado e ficou retido no sedimento, o ferro passou a ser um elemento limitante na água do mar. Já com o molibdênio, nós tivemos uma situação contrária do que essa que aconteceu com o ferro. Bom, pessoal, esses são apenas alguns exemplos de alteração que essa mudança de uma atmosfera mais redutora para uma atmosfera com oxigênio causaram tanto na vida presente aqui na Terra, quanto nos ciclos biogeoquímicos da Terra. Pessoal, por enquanto era isso e até o próximo vídeo.